O conservador Iván Duque é o novo presidente da Colômbia. Ele foi eleito com 54% dos votos e tinha o apoio do ex-presidente Álvaro Uribe. Ele promete rever o acordo de paz com as Farc e uma das missões do novo governo é superar a polarização política. A gente conversa agora com a professora do Instituto de Relações Internacionais, Maria Helena Rodrigues. Boa tarde, Maria. Muito obrigado pela entrevista. E agora, após a vitória de Duque, como é que deve ser construída a reconciliação nacional, já que essa era uma das ideias centrais da campanha? Bom, esse é um momento bastante especial. Eu acho que são dois elementos importantes nesta campanha. Uma, pelo ascenso da esquerda. De todo jeito, a gente tem que ver que são 8 milhões de votos. É a votação mais expressiva da esquerda no Brasil, na Colômbia, depois de 2006, que foi o maior número de votos que a esquerda teve, 2.600.000 votos. Então, chegar quase que se triplicou em 10 anos. É um processo de consolidação de uma esquerda, sobretudo uma esquerda que não tem fantasma da guerra por trás, que não tem as Farc, que está no processo de desmobilização e todo o processo de paz. Então, eu acho que essas duas forças, tanto a força do candidato Iván Duque, que ganhou, que é uma força bastante expressiva, é a primeira vez que se elege um presidente com uma expressividade. A Colômbia tem um histórico de abstenção política na votação muito grande, sobretudo no segundo turno. E aqui a abstenção foi muito pequena, de fato, para nosso histórico. Então, acho que são duas forças que se mostram bem posicionadas, com projetos de país diferenciados, e que precisamente esse é o grande desafio. Eu acho que tem dois elementos talvez importantes. Um, no processo de paz. Essa era a grande agenda de discordância. Eu acho que essa força política de esquerda, e não só da esquerda, sino uma força política mais de centro, eu acho que ela vai estar muito atenta a qualquer mudança nesse processo de paz que foi tão duro conseguir e que é um processo de paz que todo mundo anelou, mesmo que essa votação pelo não foi expressiva. Acho que a gente tem feito uma mudança bastante grande de saber que é muito melhor com a paz que com a guerra, que a convivência cidadã, ela se aprofunda realmente com um processo de diálogo e de construção política e não com um processo de guerra e de militarização. Então, eu acho que vai ter um processo de vigilância, de monitoramento cidadão também, para não voltar atrás tantos esforços por esse processo. E você falou da mobilização que a esquerda teve. A expressiva votação do candidato Gustavo Petro pode deixar, de certa forma, o novo governo fragilizado? Eu acho que não fragilizado, mas acho que a Colômbia vai entrar num processo bastante interessante, que é construir uma oposição. Começar a governar com uma oposição que não tem sido muito a história da Colômbia, porque quase que sempre a Colômbia teve um arranjo de alianças entre os partidos tradicionais. Então, essa realmente a oposição era muito minoritária. E agora, acho que esse é o grande desafio também da esquerda e das forças democráticas, é começar a construir uma oposição forte, democrática, que trabalhe, porque o candidato, o Petro, ele vai ser parte, essa é uma das normas novas no sistema eleitoral colombiano, que o segundo mais colocado, ele faz parte do Congresso. Então, ele vai estar no Congresso, ele vai mobilizar o Congresso e construir uma oposição em um verdadeiro processo democrático, que eu acho que a gente está recomeçando a construir o que é a política, com P maiúscula, na Colômbia, ou seja, de verdade fazer um processo que traz a população e que traz as divergências que são importantes nesse processo democrático. E agora, quais são os desafios desse novo governo com as guerrilhas das Farc e com o Exército de Libertação Nacional? Acho que o grande desafio é continuar construindo o processo de desmobilização e o acordo de paz. São duas agendas fundamentais que o candidato Iván Duque sempre preconizou que queria mudar, que era sobretudo a agenda da justiça transicional e a agenda de terras, que é uma das questões mais graves na Colômbia. Eu acho que esse processo vai ser muito lentamente reconstruído, mas aí para fazer um processo de mudança, processo de paz, logicamente que tem que contar com
com as Farc, que são a parte mais importante desse processo. Então, acho que isso vai ser um processo de negociação muito a longo prazo, muito devagar e tentando fazer o mínimo possível. O segundo elemento com o ELN, acho que esse é o grande desafio de como realmente levar ao fim um processo de negociação. Não vai ser fácil, porque era um processo de negociação que estava dado com outro governo, com outras premissas, e esse governo se apresenta como um governo realmente de direita, que já está realmente colocando em xeque o acordo anterior. Então, não sei qual é a disponibilidade do Exército de Libertação Nacional de realmente tentar fazer um processo de paz quando ele já tem algumas reticências, ele já não está muito convencido de que essa é a melhor via. Então, isso vai ser um processo muito delicado, que vai ter que retomar quase que estaca zero. E agora a Colômbia ela está recebendo vários refugiados vindos da Venezuela. Como é que fica a relação da Colômbia com a Venezuela depois dessas eleições? Bom, vocês veem, a Colômbia tem mais de 1 milhão de refugiados venezuelanos. É uma crise também interna para a Colômbia. Se vocês veem na eleição, em toda a fronteira a Colômbia com a Venezuela ganhou ampliamente Iván Duque. Claro, porque uma de suas premissas na candidatura era precisamente evitar que a Colômbia se constituísse um Estado chavista, ou petro-chavista, e etc. Então, isso foi bastante forte, a construção de um inimigo interno que poderia trazer elementos do que a Venezuela é hoje. Esse vai ser um elemento fundamental. Muitos têm muitas avaliações políticas, alguns que falam que talvez a Colômbia se constitua realmente em um aval de uma política dos Estados Unidos, que quer realmente fazer uma intervenção na Venezuela e fazer um processo muito mais forte. Outros estão na tentativa de que não, que é importante manter nossa neutralidade e tentar fazer um processo muito mais dialogado. De fato, a Venezuela e a Colômbia sempre foram irmãos. Na verdade, aquele sonho de Simão Bolívar era que nós fôssemos, ou que a Colômbia fosse um só país, uma só pátria. Então, eu acho que esse vai ser um elemento também importante. Mas, sem dúvida, que Iván Duque ganhou, basicamente porque tem um posicionamento bastante duro e forte contra Maduro e contra toda a política venezuelana. Tá bom, professora. Muito obrigado pela entrevista. Rafael Abduche para a TV PUC Rio.